A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom que você está aqui para nós meditarmos em Gênesis capítulo 31. E eu quero dizer para vocês uma coisa, queridos. Eu acho que vocês vão ser muito abençoados com esse capítulo, porque vocês não acreditam o que aconteceu comigo. Essa é a terceira vez que eu vou gravar o podcast. Sim, senhoras e senhores, eu já gravei a primeira vez e não gravou. Eu já gravei a segunda vez e não gravou. E esta é a terceira vez. Então, eu acredito que essa palavra deve ser uma palavra muito importante para vocês, principalmente porque eu tenho testemunho pessoal para falar sobre isso. Eu não deixei que a tristeza, a frustração, a raiva, a ira tomasse o meu lugar. Vitória de Jesus na minha vida hoje. Porque você, se alguma vez você já gravou um áudio de WhatsApp, ou escreveu um texto, ou fez qualquer coisa e perdeu, você sabe a agonia que é que você pensa, Senhor, eu vou ter que fazer de novo. Pois é a terceira vez que eu estou aqui para gravar esse podcast, mas eu quero dizer para vocês, o Senhor é testemunho, eu não permiti que o mau humor tomasse meu coração. Ao contrário, pedi, Senhor, dá-me energia para gravar com a mesma alegria que eu gravei os outros dois. Então, se você estiver ouvindo esse podcast e alguma situação de revés aconteceu na sua vida, em nome de Jesus, você não tem controle sobre o que você não tem controle, mas escolher como reagir às situações é controle teu. Então você fala para o Senhor, Pai, dá-me forças, me ajuda a não reagir de acordo com as circunstâncias e que a paz do Senhor esteja no seu coração, assim como a alegria. E nós vamos agora, pela fé, acreditar que esse vai funcionar, em nome de Jesus. Muito bom, começando. O versículo de número 1 nos mostra Jacó, ouvindo que os cunhados dele estavam falando algumas coisas sobre ele. Os cunhados estavam dizendo que ele tinha se apossado de tudo que era do seu pai. E isso dava uma intenção, dava a entender que é como se ele estivesse roubando Labão. E essa não era a verdade. Ele estava trabalhando, né? Ele estava fazendo o que era certo. Na verdade, nós vamos ver mais para frente, inclusive, que Jacó, se defendendo, vai dizer que ele dava conta de todos os animais. E no versículo 2 também nós vamos descobrir que Jacó percebeu que o rosto do seu sogro já não era a mesma coisa para com ele. 6 anos antes, Labão disse para Jacó, fica conosco, eu sou abençoado por Deus através da sua vida. Mas agora, Jacó percebia que o coração de Labão, o rosto de Labão já não estava da mesma maneira. E então, se com os cunhados e com o sogro a coisa já não estava prosperando mais, realmente estava chegando o momento de mudar. E o versículo 3 vai dizer que o Senhor Deus, então, falou com ele e diz para ele, volte para a terra dos seus pais, eu vou estar com você quando você voltar. E Deus dizer que estaria com ele quando ele voltasse era uma boa coisa, meus queridos, porque se você está aqui pela primeira vez nesse podcast, eu vou te contar rapidamente a história. Mas se você já acompanha conosco a história bíblica, você sabe o que aconteceu. Jacó havia feito uma coisa muito errada, ele enganou o seu irmão. Por 2 vezes ele agiu com deslealdade com Esaú, primeiro em relação à primogenitura, depois em relação à bênção. E além disso, ele fez juntamente com a sua mãe um plano terrível e enganou até mesmo seu pai. Portanto, quando ele saiu da casa dos pais dele, ele deixou um pai e um irmão enganados. Não foi legal o que ele fez. E agora Deus está dizendo, volta, é tempo de voltar e eu vou estar com você. Ou seja, Deus ia intervir nessa situação toda ruim. E então, no versículo 4, Jacó, Lia e Raquel começam a conversar. E Jacó vai falar para elas que os seus cunhados, o seu sogro já não estavam mais felizes com ele. A presença dele já não trazia tanta alegria para Labão. E ele vai dizer assim, olha, eu continuo servindo o pai de vocês com empenho, apesar do pai de vocês ter mudado o meu salário por 10 vezes. É o que ele vai falar no versículo 7. Então ele expõe para as esposas o que ele estava sentindo. E que Deus, ele era o único responsável por não permitir que ele fosse prejudicado. Inclusive, no versículo 9, ele vai declarar que Deus havia tirado o gado realmente do pai delas e dado a ele, mas Deus tinha feito isso. E aí no versículo 10 ele vai dizer, olha, Deus me mostrava através de sonhos
quais eram os animais, quais eram os machos que iam cobrir as ovelhas. E o próprio anjo do Senhor, que está aí no versículo 11, inclusive quando aparece o anjo do Senhor, com artigo definido, a gente sabe que é o próprio Deus, não é um anjo de uma patente menor, está falando do Senhor. O próprio anjo do Senhor tinha falado com ele em sonho, é o que está escrito no versículo 11. Ou seja, cada vez que o pai delas mudava o salário, mudava a condição, Deus mostrava para ele com antecedência. E no versículo 12, é muito lindo ver que o Senhor diz que ele via tudo que Labão estava fazendo. Queridos, como é lindo sabermos que Deus cuidava de Jacó e via o que Labão estava fazendo e como ele estava sendo injusto. A gente aplica para nós e fica pensando que da mesma maneira, o Senhor Deus, ele vê as injustiças que estão fazendo conosco. O nosso papel é se manter pertinho dele, é continuar vivendo a nossa vida aos moldes do Senhor, não fazendo as coisas pela nossa força. E aí no versículo 13, o Senhor Deus vai dizer assim, ó, eu sou o Deus de Betel. E se você não sabe o que isso significa, você tem que voltar lá em Gênesis 28, do versículo 11 até o 19, vai dizer que ele era o mesmo Deus que se encontrou com Jacó e fez uma promessa para ele. Porque, queridos, 20 anos tinham se passado. Mas Deus se lembrava da promessa que foi feita em Betel, porque o nosso Deus, ele não esquece da palavra. Jacó tinha passado por uma longa escola lá na casa de Labão, e agora Deus estava pronto para agir na vida dele e levá-lo de volta para casa. No versículo 15 e 16, as esposas Lia e Raquel vão dizer para ele, olha, toma a decisão que você tomar e nós estamos juntos com você. Nós temos a impressão de que o nosso pai nos trata como estrangeiras, ou seja, não havia nenhum tipo de fizesse com que elas desejassem ficar. Só que no versículo 17, querido, Jacó ele resolve fugir. Veja bem, Deus disse para ele, volta para a terra dos seus pais. Quando você voltar, eu serei com você. Mas ele fez a vontade de Deus de um jeito que não era a vontade de Deus. Ele simplesmente fugiu. Fugir, pegar as filhas, pegar os netos, pegar as suas coisas, ir embora enquanto Labão estava na tosqueira das ovelhas, isso era meio que traição, na verdade. E foi o que Jacó fez. Ele fugiu e tomou caminho de Padã e Arã. Para piorar a situação, o versículo 19 vai nos mostrar que a Raquel vai lá e rouba os ídolos do lar do seu pai. Jacó não fazia ideia do que ela tinha feito. Ela foi lá e roubou os ídolos e foi-se embora. Muito bem. No versículo 22, vai nos ser dito que no terceiro dia da saída dele, Labão ficou sabendo que Jacó estava fugindo. O que Labão fez? Ele reuniu seus parentes e ele saiu do encalço de Jacó por 7 dias de viagem, meus queridos, até que os encontrou. Só que nesse período, Deus, queridos, Deus falou com Labão em sonhos. E não, Labão não temia o Senhor Deus. Jacó errou e Deus o protegeu. Deus vai falar para Labão, não fale para Jacó nem bem nem mal, porque Labão poderia muito bem chegar lá, matar Jacó, pegar suas filhas, seus netos e todos os rebanhos e voltar para trás. Fim da história. Deus não permitiu que isso acontecesse. Versículo 25 nos mostra que Labão alcançou Jacó. E aí no versículo 26 a gente vai ver a mesma pergunta que Abraão e Isaac, o pai e o avô de Jacó, escutaram. Uma pergunta bem parecida. Quando eles mentiram. Aqui no caso, foi o sogro de Jacó que falou para ele. Ele perguntou, o que foi que você fez? E aí, Jacó, ele vai dizer, olha, eu fugi de vocês porque eu tive medo. E aí, Labão vai dizer, olha, eu não vou te fazer nenhum mal, porque o Deus de vocês, né, o Deus do seu pai apareceu em sonho para mim e falou para eu não falar com você nem bem nem mal. Aí Labão vai dizer, mas olha, se você está voltando para a terra dos seus pais, por que você roubou meus deuses? Ele fala isso lá no versículo 31. E Jacó, após explicar então, né, o motivo da sua saída, ele fala, olha, não roubei Deus nenhum, você pode procurar aqui, a pessoa que tiver com esses deuses pode ser morta, porque Jacó jamais imaginaria que com essa frase ele estava colocando o pescoço da esposa amada em perigo. Bom, uma vez que não deu a ele o direito de procurar pelos deuses, foi isso que Labão fez. Labão procurou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda das 2 servas, na tenda de Raquel. Quando ele chegou na tenda de Raquel, o que Raquel fez? Raquel pegou uma sela, pegou os ídolos e colocou por baixo e sentou em cima. E quando o pai entrou na tenda, ela falou, ai pai, me perdoa, não posso levantar, porque eu estou nos dias das mulheres, eu estou menstruada, né? Era isso que ela queria dizer. Então o papai
Papai Labão apalpa toda a tenda e não encontra, óbvio, porque estava debaixo da filha dele, e ele sai. Nesse momento, lá no versículo 36, a gente vai ver que Jacó ficou zangado. E ele começou a falar várias coisas que estavam no seu coração. Porque, queridos, se Labão tinha trocado, no espaço de 6 anos, o salário dele por pelo menos 10 vezes, significa que ele tinha passado um tempo muito difícil. Então, ali ele vai dizer várias coisas que estavam no seu coração. No versículo 37, Jacó fala que não havia pego nada que era do seu sogro. Inclusive, ele justifica sua lealdade. No versículo 38, Jacó vai dizer que serviu ele por 20 anos ao todo. No versículo 39, vai ser dito para nós que Labão requeria da mão de Jacó tanto animal roubado de dia quanto de noite. Ou seja, ele não tinha descanso. É bem isso que ele fala no versículo 40. Ele fala, olha, foram 20 anos com o sono fugindo dos olhos, trabalhando de dia e de noite. E 10 vezes, Labão mudou, né? Você mudou o meu salário. Se não fosse o Senhor Deus ter me abençoado, eu não sei do que teria acontecido comigo. Então ali Jacó fala tudo o que estava no seu coração. E Labão não diz nenhuma palavra sobre isso. Ele propõe uma aliança. Ele fala, olha, então vamos fazer uma aliança. Eu não vou fazer mal a você, nós vamos fazer uma aliança. E ali, no versículo 45, Jacó pega uma pedra, ele fala para que os parentes façam o mesmo, eles erigem uma coluna e fazem uma aliança. E essa aliança tinha qual a intenção? De dizer, olha, você não passa daí para cá com a ideia de fazer maldade, eu não passo daqui para lá com a ideia de fazer maldade. Esse é o combinado. E eles, então, inclusive Labão vai falar, olha, não case com outras mulheres que não sejam minhas filhas, não tratem elas mal. E eles fazem essa aliança, eles sentam-se para comer e selam com uma refeição. E esse lugar recebe o nome de Jegar Saduta, que é em aramaico e que significa montão de testemunha, né? Aquela coluna que foi posta ali em forma de pedras, era testemunho do compromisso deles, e que é a mesma coisa em hebraico, né? Que se diz Galid. E Mispa significa torre de vigia, ou seja, como se estivesse vigiando entre os dois povos para ver se eles iriam manter o seu compromisso. E na manhã seguinte, Labão e seu grupo se levantam e vão embora. E essa situação acaba por aqui, é assim que acaba o capítulo. Se fosse para nós aplicarmos para a nossa vida, queridos, eu pensei em algumas coisas aqui. Primeiro, mantenha a sua vida com Deus. Tenha a sua vida de oração, busque santidade, fuja do pecado, não faça mal para os outros, não faça mal para você mesmo. Caminhe com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como Deus guardou Jacó, Deus guarda você. Aquilo que você não vê está debaixo dos olhos do Senhor. Aquilo que você não escuta, Deus escuta. E se o Senhor não te livrar da fornalha, se o Senhor não te livrar da situação difícil, Ele está com você no meio da situação difícil. Então você não está sozinho. Outra coisa, segunda coisa, se você tem família, tomem decisões juntos. Não faça como, como Jacó, que simplesmente tomou a decisão de ir embora e foi-se embora. Faça oração, faça jejum, estabeleça uma boa conversa. Talvez na época de Jacó não tivesse muita conversa com o seu sogro, mas hoje em dia, queridos, nós temos condições de ter uma conversa, nós temos condições de orar e pedir a bênção do Senhor, nós temos condições de conversar. E não faça as coisas pelas costas do marido ou da esposa como fez Raquel. Aquilo poderia acabar muito mal. Imagina só se o pai dela pegasse os ídolos com ela. Imagina Raquel sendo morta. Imagina o coração de Jacó que amava tanto ela. Então, não tome decisões escondidas do seu cônjuge, porque a desconfiança corrói o relacionamento. Então, sentem, conversem, se acertem, orem, se perdoem, decidam olhar para frente, busquem mudança. Se aquilo que você fez machucou uma pessoa que você ama, você tem que mudar. Você pede perdão, e está certo pedir perdão, mas a melhor maneira de mostrar arrependimento não é falar me perdoe, mas é mostrar com atitudes que você está realmente arrependido. Peça perdão porque é necessário, mas principalmente busque mudança. Uma outra coisa, não deixe acumular coisas no seu peito. Jacó, quando começou a falar com Labão, ele não parava mais, listou todos os problemas ali na frente de todo mundo. Veja, na situação dele, aconteceu dessa maneira, mas na nossa vida precisa ser assim? De maneira alguma. Se você percebe que alguma coisa está ferindo seu coração, ore, fala com o Senhor, converse com a pessoa e não deixe que
você vai juntando várias coisas que te desagradam, porque quando você precisar falar sobre elas, você não vai conseguir falar com sabedoria. Você vai falar com raiva, você vai falar com ira, você vai falar com mágoa, e isso não vai redundar para a glória de Deus, só vai servir para o relacionamento ficar mais desgastado ainda. Então não deixe acumular. E por último, gente, eu penso que esse texto pode ser aplicado nas nossas vidas igual Labão e Jacó fizeram. Labão tinha sido injusto, muito injusto com Jacó. E Jacó também teve das suas com Labão. Penso que cada um foi usado na vida do outro com propósito. Mas chegou um momento aqui em que eles se acertaram e eles fizeram ali uma coluna e eles estabeleceram limites. Então eu vou dizer para você uma coisa, estabeleça limites na sua vida. Nós temos que ser bons, amar o próximo, fazer o bem, mas você precisa dizer para as pessoas que te ferem que há um limite. Você não é obrigada a estar em relacionamentos que destroem você só porque você entendeu que você precisa fazer o bem. Fazer o bem não tem nada a ver com você colocar limites nos relacionamentos. Então, as pessoas não têm o direito de gritar com você, as pessoas não têm o direito de tratar você com grosseria, com desrespeito. Rita, como a gente resolve isso? Estabelecendo limites. Você primeiro fortalece o seu coração diante de Deus em oração para saber quem é você. Qual é a sua identidade? Você é um filho, uma filha de Deus? Então você precisa e merece ser tratado com honra. E a gente precisa conversar com as pessoas. Podemos sempre recomeçar e confiar e darmos votos de confiança? Lógico que sim. Eu sou super a favor de novos começos, né, de segundas chances. Mas limites precisam ser postos e estabelecidos e respeitados. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com esse capítulo. Deus abençoe muito você em nome de Jesus e até o próximo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!